Olá, tudo bem? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos falar sobre como escolher um fundo imobiliário. De repente você quer aprender a fazer sozinho, sem ajuda de ninguém. Você não precisa ficar dependente de ninguém. Você pode aprender a fazer, escolher o seu fundo imobiliário, o melhor fundo para você e assim vai. Bom, a gente tem fundo de papel, tem fundo imobiliário de tijolo, tem fundo imobiliário de agência bancária, tem fundo híbrido também, uma mescla de um pouco de cada, e assim vai. Mas a partir da onde que você começa a pesquisar quais são os fundos, como você vai investir? Bom, você pode ir lá no site da Bolsa de Valores e baixar todos os fundos imobiliários, a relação de fundos imobiliários e estudar um a um deles. É uma tarefa bem difícil essa, um serviço bem árduo. Mas você pode também ver quais os fundos imobiliários que as corretoras estão indicando, aqueles fundos que outras pessoas também indicam, que outras pessoas falam bastante dele, e você pega e faz uma lista. Eu fiz uma lista aqui assim, dos fundos, né? Fiz a lista. Bom, e agora? Você não pode só esperar que uma pessoa fale, ó, esse fundo aqui é bom, e você compra ele, daqui a pouco você vê lá um rendimento bem baixo, você vê que ele, de vez de aumentar, está diminuindo, e você acaba não entendendo o porquê que está acontecendo tudo isso. Para começar, quando você vai colocar qualquer papel na sua carteira, qualquer empresa que você vai colocar na sua carteira para investir, você tem que saber, isso aqui é de 5 anos em diante, então você não vai poder mexer. Então uma dica que eu falo, você escreve, bom exemplo, você vai colocar o fundo MXRF, por exemplo só, MXRF11 no seu portfólio, que é a sua carteira. E aí o que você vai fazer? Por que eu estou colocando esse fundo? Quais são minhas intenções? Quais são minhas ideias? Quais são minhas expectativas para o futuro desse fundo? Você tem que saber tudo isso. Então eu peguei aqui alguns fundos aleatórios, coloquei lá na internet, carteiras recomendadas de fundos imobiliários. Apareceu um monte. Então eu peguei, quais são os mais indicados? HGLG, não, esse aqui é o que eu estou falando por mim, tá? Quais são os mais indicados? HGLG, XPML11, HGCR11, XPLG11, que eu acabei de falar, RPXR11, então RP11, é meio complicado, uma trava-língua, mas é isso aí. Então, você pegou esses daqui, você fez uma lista de 10, 15 aí que seja. Bom, você pegou esses 15 melhores ou 10 melhores aqui, agora eu vou estudar, vou falar do que é cada um deles. Bom, esse daqui é de papel, esse fundo aqui é de fundos, ele compra cotas de fundos imobiliários também. Esse outro fundo é híbrido, esse daqui é de tijolo, esse daqui é de shopping. E eu vou analisar comigo mesmo o que cada um daquele ali significa. Por exemplo, eu vou pensar assim, eu vou comprar um fundo de agência bancária. O que está acontecendo com as agências? Estão fechando? Aí você fala assim, bom, mas eles vão alugar para uma loja. No futuro, as lojas físicas vai ser só aquelas lojas de serviço. Você vai trocar um pneu, você vai fazer uma manutenção no seu veículo, embora já tenha bastante empresas fazendo a manutenção na casa do cliente, mas uma hora ou outra vai começar a diminuir. As lojas estão indo para shoppings e outra coisa também, as lojas é mais agora internet, meu amigo. Então, loja física, essas lojas que você vai lá, compra roupa, compra essas coisas assim, uma hora ou outra elas vão começar a diminuir. Então a gente já tem que começar a pensar nisso daí. Se meu objetivo é 5, 10 anos, então a gente já tem que começar a pensar. Tá certo que muitas outras coisas também vai mudar, mas tem coisas que é mais óbvio a gente ver a mudança dela. Então eu peguei alguns títulos aqui ao acaso, tá? Então eu peguei CPTS11, MXRF11, XPML11, eu peguei vários aqui. Então eu marquei qual é o custo da cota de cada um, anotei.
E qual que é o valor real da cota? Né? Porque você pode baixar, entrar no site ali e ver qual que é o valor justo de uma cota dessa. Você precisa entender isso daí. De repente um fundo custa 100, está sendo negociado a 150. De repente ele é muito bom, por isso está 150 e ainda de repente vale a pena você entrar num fundo desse, mesmo ele sendo acima do valor de mercado. E se você pegar um muito descontado, precisa entender por que as pessoas não querem ele. Não querem ele. Outra coisa muito importante que você precisa anotar é quais são os dividendos. De repente você olha lá, bom, essa empresa aqui está pagando 10% de dividendo e tem uma outra que está pagando 5% de dividendo. Nem sempre, é bom que você preste bem atenção aqui, nem sempre aquela que aparece lá que está pagando mais dividendo, ela vai pagar mais dividendo que aquela outra que pagava menos dividendo nos próximos prazos. De repente, uma empresa tem lá um fundo imobiliário que ele pegou e vendeu um galpão dele. Então ele distribuiu. É claro que o dividendo vai ter aumentado. Então, quando que você for puxar dividendos, você tenta puxar nos últimos 5 anos. Aí você vai encontrar bastante empresas, bastante fundo que tem os dividendos em queda. É aí onde é que está. Você precisa entender por que elas estão em queda. Se você pegar o HGLG11, que é o fundo que a gente fez os cálculos aqui recentemente, você vê que vem diminuindo o valor das cotas. Mas entra uma outra coisa aí que é muito importante. O HGLG11 ele fez uma subscrição agora recentemente no meio do ano que a cota dele estava 195 e ele vendeu as cotas por 155. Então vale muito a pena você participar dessas subscrições, porque você tem o direito delas e ainda depois que acabar as subscrições, ainda tem as sobras das subscrições. Você de repente você pode pensar assim, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Legal, então eu tenho lá, quantas cotas você tem na HGLG11? Eu tenho 50 cotas. Te dá direito você comprar 25. Então você faz o seguinte, você vende 25. Aí você pensa assim, mas eu vou ter que pagar o DARF. Mas o DARF que você pagou pela valorização daquelas cotas que você tinha, de repente é menor, muito menor do que você vai ter quando que esses valores subir de novo. Então o HGLG11 ele já está a R$170. Então a gente comprou ele a 155, hoje 3 meses depois, 2 meses, 3 meses depois, já está R$170. Então teve uma alta bem significativa aí. E a ideia é ainda subir um pouco mais. Ele vai beirar lá uns R$200 logo. Escreva o que eu estou falando. E não é nenhuma indicação de compra e venda esse vídeo aqui não, tá? É só uma ideia. Bom, então você pegou os dividendos, você calculou os dividendos. Aí você pega o dividendo do mês, porque é o que interessa para nós. Um exemplo, hoje é o dividendo do mês. Você pegou o dividendo do mês, olhou todos os dividendos que eles vêm pagando e agora você tem uma ideia. Agora eu quero um dividendo desse daqui. Porque eu peguei, olha só, eu peguei só uma ideia aqui. O CPTS11, nesse dia aqui, foi lá aproximadamente no dia 10 de 2020. Então o CPTS11 ele estava pagando 8,06% de dividendos. O MXRF11 estava pagando 9,40%. E eu peguei o valor que ele estava pagando naquele mês, os dois. Então, se eu tivesse investido R$100 mil no XPTS11, eu receberia R$ 760,57. Já se eu investisse no MXRF11, com o valor do dia, eu pegaria R$ 663,51. Diferença de R$100. Ué, mas o MXRF11 estava pagando mais do que o CPTS11. Estava pagando mais em porcentagem de acordo com os últimos 12 meses. Quando que você for analisar uma empresa que não seja fundo imobiliário, vale a mesma coisa. Não caia naquela história que
o banco tal está pagando 7% e o outro banco está pagando 12%. Não caia nessa, porque pode ter acontecido alguma coisa. Um banco, ele já pode ter pago um dividendo e o outro banco ainda não pagou. Então, é tudo isso. É mais complicado do que se pareça. Mas quando que você vai pegando o esquema, vai ficando bem fácil. Bom, você fez todos esses cálculos aqui, olhou os dividendos, olhou quem é a empresa gestora, porque isso é muito importante, olhou quanto que a empresa está cobrando para fazer a gestão do fundo. Você olhou esse fundo aí, porque você vai comprar um fundo imobiliário, e se ele for monoativo, tiver um ativo só, aí a empresa pega e desaluga. Tem um galpão aqui alugado, a empresa, não, eu vou embora daqui, vou fechar o galpão. De repente ele tem 2 ativos, monoativo. E aí fecha, aí desocupa um e fica só com um. Então você tem que pegar um fundo que tenha um portfólio bem grande, que ele seja bem gerido, que ele seja bem estruturado, que os galpões ficam no lugar interessante para quem vai alugar. Tem que ver tudo isso, para que você possa entrar e falar, agora eu vou ficar nesse fundo aqui até não sei quando, mas é de 5 anos em diante. E toda vez que ter as subscrições, você vê se vale a pena você entrar. Nessa do HGLG11, valia muito a pena entrar. Mas a gente não pode ficar falando aqui, eu não sou analista para falar para você. Mas você, quando começar a aprender a estudar e começar a entender mais ou menos para onde, qual é o caminho que está pegando aí, você vai ver que é muito interessante. Então você tem que ver todos esses parâmetros. Se você não entendeu qualquer coisa aqui, você faz uma pergunta, deixa a sua pergunta aí, vamos tirar as dúvidas, tudo bem? Então faça isso, pega as indicações que as empresas estão dando, não caia naquela história, bom, se fulano de tal está indicando, então é bom. De repente fulano de tal está ganhando para falar daquilo ali. É o que mais tem por aí. Entendeu? Eu não ganho nada, não quero ganhar nada que vai complicar outra pessoa, e é isso daí. Tudo que eu faço aqui é de graça. É porque eu gosto de fazer, acho muito legal e gosto muito disso aí, e gostaria que as pessoas também aprendessem. Se uma, duas aprender, tá ótimo. Bom, meus amigos, se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, fala aí que você não gostou e explica por que você não gostou, mas não deixa o dislike não, deixa só o like. Bom, se compartilha, se inscreva no canal e é isso daí. No nosso próximo vídeo eu vou fazer uma análise. Bom, eu cheguei a uma conclusão aqui que o CPTS-11 ele é um fundo que que é bem interessante para nós aqui. Para nós que eu falo, para mim fazer uma análise. Então eu vou fazer a análise desse CPTS-11 aqui. E nos próximos vídeos vai ser um saiba mais sobre o CPTS-11, quais são os ativos que ele tem, tudo que interessa para nós sobre o CPTS-11. E depois eu vou fazer uma simulação aí de 5 anos aí no mínimo aí, para a gente ver quanto que rendeu, se valeu a pena. Bom, é isso daí. Então essas daqui são as dicas bem superficial, só para que você consiga começar a entender como é que faz para escolher um fundo imobiliário, porque eu vejo às vezes tem muito amigo aí que acaba entrando num fundo muito ruim, depois para ele sair perdeu o tempo, perdeu dinheiro às vezes, e não é muito bom para acontecer isso. Fica com Deus, um abraço e até o próximo.